Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do podcast Otoalergue. Eu estou aqui com a minha amiga Silvia e hoje a gente vai falar de um tema que ela tem muita propriedade em falar, que é a asma alérgica, né? Hoje vocês vão saber de tudo sobre o assunto. Olá, pessoal. Meu nome é Silvia. Eu sou médica pediatra e alergologista. E hoje, como a doutora Tuane falou, viemos falar um pouquinho para vocês sobre asma alérgica, tá? Dando continuidade ao nosso episódio anterior de rinite. Como a gente falou no outro podcast da rinite, existe uma associação importante entre asma e rinite, e por isso a gente achou que seria quase como uma continuidade do episódio anterior. E aí hoje a gente vai entrar mais nessa doença que é tão comum na infância. E tão pouco diagnosticada, viu? Precisamente. É, a asma alérgica, ela se trata de uma doença inflamatória crônica, tá? No pulmão. Eu sempre falo para as mães assim, que a rinite alérgica é a alergia que acomete o nariz e a asma, a alergia que acomete o pulmão. Então, ela é desencadeada pelos mesmos aeroalérgenos, né? Pelos mesmos inalantes, pelos mesmos alérgenos que a gente entra em contato com o ar que desencadeiam a rinite, né? No caso, a poeira, o ácaro, os fungos, a barata, eles são os principais desencadeantes da asma alérgica. É uma doença crônica, portanto, é uma doença que não tem cura, porém tem controle. Exatamente. E aí, esse paciente, ele precisa ser direcionado para o diagnóstico correto, que é o que Silvia vai falar mais um pouquinho da dificuldade que ela tem no consultório de fazer o diagnóstico e iniciar um tratamento adequado. Então, os principais sintomas que nós encontramos em pacientes asmáticos é aquela tosse, né, mais crônica, aquela tosse seca persistente, o cansaço, que a gente chama de dispneia, né, que é aquela dificuldade de respirar pelo pulmão, digamos assim, os sibilos, os chiados, que muitas vezes eles são audíveis, né, eles são escutados somente mediante exame físico, né, com estetoscópio, mas muitas vezes a própria família ela consegue identificar que a criança está chiando, tá? Mas em alguns casos não é obrigatório ter todos esses sintomas bem floridos, tá? Tem crianças que têm sintomas mais leves, como por exemplo, criança que tosse mediante uma atividade física, tá correndo, começa a tossir, ou então que riu demais, começa a tossir, que sente aquela sensação de opressão torácica, né, de aperto no peito, que não sabe muitas vezes explicar bem esse sintoma. Então, todos esses sinais a gente tem que levar em consideração em um diagnóstico. Exato. E aí, mais uma vez, a gente tem que reforçar a importância do diagnóstico médico, né? A gente está aqui para dar uma direção para vocês. Mas aí, se você desconfiar que o seu filho tem asma, é agendar uma consulta para uma avaliação individualizada. Exatamente. Então, nas crianças asmáticas, o histórico, né, o que a mãe fala é muito importante, porque muitas vezes já chega para a gente em consultório sem crise, porque quem está em crise, a maioria das vezes vai na emergência, né? Então, pela história, né, da doença, pela história familiar de atopia, né, de alergias, sempre vai ter aí o pai ou a mãe com história de rinite, com história de asma, né, pela própria medicação que a criança foi submetida no pronto-socorro, aí tudo isso já são indícios para a gente pensar realmente que aquela criança fez uma crise de sibilância, né? Fez um episódio de broncoespasmo, pelos remédios também utilizados. Então, essa história clínica ela é muito importante nessa primeira avaliação para se fechar um diagnóstico, tá? Em relação ao exame físico, a gente também vai ver, vai procurar os sinais de atopia, porque uma alergia, ela nunca vem sozinha, ou rarissimamente vem sozinha, né? Então, a maioria das vezes, a asma, ela faz parte da marcha atópica. É aquela criança que a gente sempre comenta aqui, que nasce, né, apresenta sinais de dermatite atópica, evolui com alergia alimentar, rinite alérgica e, por último, a asma. Exatamente. E às vezes, quando os pacientes eles não
procuram, né, o especialista correto, às vezes eles têm asma, usam a bombinha, a criança cansa e aí você pergunta: seu filho tem asma? E a mãe diz: eu não sei. Eu não sei, nunca me falaram não que ele tem asma ou não. Às vezes ele usa essa bombinha e pronto, né? Elas não entendem a importância de ter um diagnóstico correto, até pelas complicações que essa doença pode trazer para a criança ao longo prazo, pela questão do comprometimento pulmonar que essa criança vai tendo ao longo do dia. Então, não é simplesmente cansar e usar uma bombinha de vez em quando. Exatamente. Então, a asma ela vai causar uma inflamação crônica. E aí, esse brônquio inflamado, cronicamente, ele vai perder suas propriedades. É o que a gente chama de remodelamento brônquico. E quando isso acontece, né, se em grande escala e no passar do tempo, né, no decorrer da vida, digamos assim, isso pode prejudicar bastante a vida no futuro. Então é como se essa criança ela ficasse com a doença pulmonar crônica para o resto da vida, porque ela vai perdendo a função pulmonar dela se ela não for bem manejada. E aí, a pergunta que agora a Silvia vai responder é: como fazer o diagnóstico correto, né? Como a gente ajudar essas famílias? Certo. Em crianças abaixo de 5 anos, existe uma nova orientação do GINA. O GINA é uma espécie de protocolo, né, que direciona os profissionais de saúde para o tratamento de asma. Então, antigamente, a gente falava em lactente sibilante, em bebê que chia, em crises de sibilância, né, crises de chiado, em crianças abaixo de 5 anos. E só acima disso, a gente conseguia realmente dar um diagnóstico. Então, hoje, né, atualmente, o GINA, ele mudou essa classificação. Então, uma criança que tem episódios recorrentes de sibilância, que responde ao broncodilatador, ou seja, que responde ao remédio que abre o brônquio, certo? E que tem uma história, né, de atopia positiva, excluindo outros diagnósticos, tá? Para predispor à crise de sibilância, isso é igual a asma, independente da idade. Crianças acima de 6 anos, a gente pode dispor da espirometria, que é um exame que checa a capacidade pulmonar, tá, dessa criança, que serve para diagnóstico e para acompanhamento do tratamento. Porém, é importante ressaltar que uma espirometria normal, ela não afasta a possibilidade de asma, mediante aqueles fatos que a gente estava comentando, né, que a criança já pode estar usando medicação e meio que perder esse tempo, né, do diagnóstico. Como tudo, como todo exame na medicina, né? Não é o exame isoladamente que vai dar o diagnóstico. Todos os exames são exames complementares. Então, a avaliação do médico, do especialista, é muito mais importante do que os achados do exame, até porque a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Exatamente. E aí, para diagnóstico, além da questão da espirometria, também os testes alérgicos, eles são muito importantes. Por quê? Porque a gente vai identificar os desencadeantes dessa asma, né? Os possíveis desencadeantes, no caso, os aeroalérgenos, né? Que é a poeira, o ácaro, né? O fungo, que é a infiltração, mofo, barata, pelos, penas de animais e etc. Além disso, as crianças que têm contato também com os alérgenos, né, com poeira, com esses alérgenos ambientais, mofo, também facilmente vão ter desencadeamento da doença. E as doenças virais, que são tão comuns, né, na infância, principalmente abaixo de 5 anos. A criança pode começar com uma doença viral e aí a asma ficar exacerbada, piorando toda a sintomatologia dessa criança. Então, existem dois pilares, né, no tratamento da asma, que vai agir na fisiopatologia da própria doença, né? Então, a asma, ela vai causar um aperto, né, uma constricção, uma broncoconstricção, certo? Esse bronco, ele vai ficar mais apertado, que é o que causa o chiado, tá? E vai também existir uma inflamação brônquica. Então, o tratamento ele tem que ser direcionado para esses dois pontos. Então, a gente tem que abrir esse brônquio com um broncodilatador, certo? E a gente tem que desinflamar esse brônquio com corticoide. Então, a maioria das medicações, elas são voltadas a isso. Ou isoladas, né, o broncodilatador e o corticoide separados,
ou medicações que eles se unam. Então, quando a gente fala assim, bombinha, a gente está falando bem generalizado, né? Porque a bombinha, ela tanto pode ser um broncodilatador, como ela pode ser um corticoide, como ela pode ser uma medicação associada. E aí os pais, eles têm que saber qual a medicação usar, né? Não é porque cansou que vai pegar qualquer bombinha, tem que saber qual a bombinha adequada para aquela situação. Exatamente. Então, hoje em dia, ainda a gente vê muito preconceito em relação ao diagnóstico, né? Isso me preocupa muito, porque atrapalha muito o manejo do tratamento. Então, muitas vezes a gente passa as bombinhas, né, que são os sprays dosimetrados, e aí a mãe chega em casa e quando vai explicar para a avó, para a tia, e aí começa, né, o falatório. Não, isso aí vai causar dependência. Isso aí vai causar doença no coração, vai acelerar o coração. A criança vai ficar dependente dessa medicação, não é para usar. E Acaba desistindo do tratamento. Então, exatamente. antes de começar, os pais desistem por escutar pessoas que não são médicas, que vêm com mito, né, atrapalhar todo o tratamento da criança. Exatamente. Então, eu queria dizer, né, para vocês que estão nos escutando, que essas medicações elas são seguras, tá? Desde que usadas com prescrição médica, na quantidade que foi prescrita, de preferência por um especialista. Essa questão de acelerar o coração, Silvia, eu acho que é uma coisa que tem que falar, que é em relação ao Berotec que saiu do mercado, né? Que era uma medicação que a gente utilizava muito, que tinha esse efeito colateral Exato. durante a utilização. Então, hoje em dia, a gente nem tem mais o Beratec. Então, acabou-se essa história de que a medicação de asma acelera o coração. É, exatamente. Então, o Berotec ele foi realmente tirado, né, de mercado. Porém, existem substitutos, digamos assim, primos, né, colegas que agem da mesma forma, tá? Que também podem causar taquicardia, porém, taquicardia, o aceleramento do coração, porém, esse efeito ele é muito rápido, certo? A gente pode usar com segurança, inclusive, para criança cardiopata. Então, inclusive, crianças que têm doenças cardíacas, elas podem usar, desde que orientadas, né, a frequência e a quantidade de uso pelo seu médico. E aí, uma coisa que a gente se preocupou hoje foi em trazer essas bombinhas, o espaçador, o nebulizador, que eu tenho certeza que isso é uma dúvida muito frequente dos pais, né, de como utilizar de forma correta. E é o que Silvia agora vai explicar para a gente. Então, nós temos vários dispositivos, né, de uso dessas medicações que a gente comentou, que são os broncodilatadores e os corticoides. E aí eu sempre acabo dizendo a mesma história da lavagem nasal. A gente vai optar pelo que mais se adequa para a idade, certo? Para a necessidade do paciente e para a adaptação do paciente, tá? Então, trouxe aqui para vocês, né, o nosso conhecido nebulizador, tá? Então, a desvantagem dele é que a gente perde muito remédio, né, em nebulização. Então, não vai ficar aquela quantidade exata que a gente precisa e prescreve. Outro fator negativo do nebulizador é que ele vai formar macropartículas de medicação. Então, são partículas grandes que não conseguem atingir profundamente essa árvore respiratória, certo? Pode ser usado? Pode, tá? É uma opção de tratamento, mas atualmente não é o que a gente mais indica, tá? Então, existe a máscara e o espaçador, que a gente usa os sprays dosimetrados, então fica uma inalação, digamos assim, mais precisa, né, em uma quantidade mais adequada. A gente perde medicação também, a depender do uso, né, da forma de uso, se está usando correto ou não, mas ele ainda é mais seguro, né, mais preciso do que o nebulizador. E ele forma pequenas partículas que vão conseguir atingir mais profundamente a árvore brônquica, tendo um resultado melhor no tratamento dessa asma, certo? Então, é importante o médico o prescritor, orientar a forma de uso, né? Então, a maioria, elas são nesse formatozinho, tá? Tem algumas que tem um medidor de doses,
para você saber se o remédio está acabando, se está no meio, se está cheio, mas eu vou ensinar uma forma para vocês verem essa questão da quantidade de medicação nos aparelhos que não tem esse medidor, tá bom? Então, o ideal é que você agite o remédio, retire a tampa, encaixe no final do espaçador, segure, tapando nariz e boca, bem vedado. Eu gosto muito dessas máscaras transparentes. Por quê? Porque você vai ver nublar, certo? Então, quando está na posição correta, a criança vai respirar, o ar ele não vai conseguir sair e vai ficar embaçado, certo? Então, essa é a posição correta. Xiringou, certo? Então, a criança ela precisa respirar de 8 a 10 vezes. Muita gente, muitos profissionais orientam, tipo, conta 10 segundos, certo? Esses 10 segundos, para a criança pequena, funciona. Por quê? Porque a criança vai respirar entre 60, 50, 40 vezes em um minuto, certo? E aí, consequentemente, ela vai respirar as 8, 10 vezes que necessita. Porém, crianças maiores, que já têm uma frequência respiratória, né, menor, respiram 30, 20 vezes no minuto, 10 segundos não vai ser suficiente. Então, assim, eu sempre prefiro orientar que conte as respirações. Então, 8 a 10 respirações você consegue retirar já a máscara. Caso seja medicações que você utilize mais de um jato, o ideal é que tire, agite e repita o processo, certo? Então, nada de xiringar um monte de vezes e nem nada de xiringar sem agitar antes, tá? Por quê? Porque nesse dispositivo, ele vai existir o gás e o remédio. Então, você tem que misturar os dois. Muitas vezes, quando não se misturar adequadamente, ou não resolve o problema, ou então a criança faz a tosse mais, porque aí o gás ele pode causar irritação na árvore brônquica. Certo? Então, assim, é muito importante o uso adequado. É muito importante que um paciente com asma, você chegue e peça para a mãe fazer na sua frente todas as consultas, repetindo o uso, porque isso é extremamente importante para o controle, tá bom? Outra coisa importante de lembrar é que esses sprays que contenham corticoides, após o uso, a gente precisa higienizar o rosto e a boca da criança. Por quê? Porque caso, com esse uso crônico, a criança pode desenvolver problemas, como, por exemplo, candidíase bucal, certo? Então, eu trouxe aqui uma forma de mostrar a vocês como a gente saber quanto tem de remédio nessas bombinhas. Então, enche um copo de água, remove, certo? Remover não vai estragar, tá? É só você colocar depois novamente. Você coloca num copo de água. Então, se ela afundar, é porque ela tá cheia. Se ela ficar no meio termo, como tá aqui, ela tá meia. Se ela boiar, vamos ver se essa boia. Essa boiou um pouquinho mais, né? Se ela boiar completamente, ela já não tem mais remédio, só tem o gás. E aí, a partir de 6 aninhos, a gente já pode, né, trocar, digamos assim, esse dispositivo. Existem vários dispositivos, mas os que eu trouxe aqui são os que a gente mais utiliza. Então, esse seria outro dispositivo, né, inalatório, que a gente usa em cápsula. Então, aqui tem um remédio. E aí, a gente também tem que ensinar o paciente. Então, não adianta só prescrever e mandar para casa, não. A gente tem que ensinar. Então, tá aqui o dispositivo que eu vou abrir. Vou colocar a cápsula. Esse botãozinho é para quebrar, para furar a medicação, certo? Então, furei a medicação. Eu tenho que tirar o ar do pulmão, então eu vou assoprar. Tirei tudo de ar no pulmão, encosto minha boca e puxo pro pulmão. Prendo a respiração por 10 segundos. E depois respiro novamente. Minha gente, eu usei porque eu sou asmática, tá? Não é pra vocês fazerem isso, não. Mas sempre faz essa zoadinha, ó. Que é um sinal
que você está fazendo certo, tá bom? No final, é importante que você abra e você cheque se o remédio, se o pozinho que está dentro da cápsula, ele foi totalmente inalado, tá? Porque assim, o que eu noto, muitas vezes quando eu estou em crise, eu não consigo inalar de uma vez. Por quê? Porque minha capacidade respiratória pulmonar, ela tá mais baixa. Então, às vezes eu preciso repetir, né, essa operação mais de uma vez. Então, sempre checar se o remédio foi inalado totalmente. Se não foi, repete a operação. Show de bola. Aprendemos tudo hoje sobre sobre as bombinhas, as famosas bombinhas, né? Eu acho que os pacientes agora vão ficar mais seguros. O nosso podcast fica gravado, então se você tiver qualquer dúvida, pode voltar lá, rever as orientações da doutora Silvia. E eu acho que era isso que a gente tinha para trazer hoje, né, nesse sexto podcast. Então, a gente tem vários meios de comunicação que pode ficar em contato direto com vocês. E o nosso Instagram sempre vai estar aberto para dúvidas e para novas sugestões. Vem com Vem a com a gente. gente.